Algo que podemos verificar com uma determinada facilidade é o fato de que algumas histórias acabam por ser criadas, e com o passar do tempo, elas acabam por ganhar uma determinada força ao ponto de as pessoas acreditarem que são realmente verdade. Sendo que podemos verificar isto com bastante facilidade através de filmes. Assim como também podemos notar que alguns países podem ter uma grande fama justamente pelas lendas urbanas. E claro, no Brasil também temos uma boa quantidade delas. Sendo assim, se você não as conhece, veja agora mesmo quais são as 10 lendas urbanas mais famosas em nosso país. Top 9 lendas urbanas. 1. Bonecos do Fofão. Fofão, boneco assassino. Lendas urbanas. A primeira que iremos citar foi uma que poderia ter causado um grande problema com as confecções de alguns bonecos, principalmente aquelas envolvidas com a fabricação dos bonecos do Fofão, ao qual possui uma faca presa em sua cabeça. Na época, em 1986 para ser exato, a história chegou até mesmo a assemelhar o boneco do Fofão com o famoso dos filmes, Chucky, o boneco assassino. E de acordo com o que era dito pelos populares que chegaram a abrir o boneco para verificar se a história era realmente verdade, alegaram que encontraram sim uma faca negra e pontuda dentro do boneco. 2. Chupa-cabra. A terceira lenda urbana seria do famoso chupa-cabra. A história, que foi iniciada em Porto Rico, e em meados de 90, se espalhou pelo Brasil, onde muitos populares alegaram ter visto a criatura, que ela teria matado cerca de 8 cabras que foram mortas com dentadas no pescoço, e sem sangue algum. No entanto, nada teria sido comprovado. De tempos em tempos surgem na internet fotos como acima, de pessoas que capturaram a suposta criatura. 3. Loira do banheiro. A quarta entre as lendas urbanas é a da famosa loira do banheiro. Reza a lenda que havia uma mulher loira que matava a aula no banheiro de sua escola, e como castigo, teria ficado presa. Acreditavam ainda que para que se pudesse vê-la, era necessário dar 3 vezes a descarga da privada, bater a porta 3 vezes e então chamá-la. Em outras regiões ela é chamada de Maria Algodão. Era uma grande sacada para amedrontar os matadores de aulas. 4. Homem do Saco. A quinta lenda seria do Homem do Saco. Uma história teria sido utilizada por muitas mães com a finalidade de educar os seus filhos, alegando que ao não se comportarem, o Homem do Saco poderia passar, e então levá-los embora. 5. Gangue do Palhaço. A sexta história é relacionada à Gangue do Palhaço, ao qual teria feito com que muitas crianças que se tornaram adultos tivessem medo de palhaços. De acordo com o que era dito pelos populares, havia um palhaço que teria assassinado diversas crianças nos Estados Unidos na década de 60. E então, logo depois deste boato, surgiu a história da Gangue do Palhaço, ganhado força, e ainda feito com que muitos acreditassem que era realmente verdade. 6. Seringa com AIDS no cinema. A sétima lenda seria a da seringa com AIDS no cinema, que de acordo com o que era dito, logo após os primeiros casos de AIDS, surgiu a lenda de que algumas seringas poderiam ser colocadas nas poltronas do cinema, e que estas teriam AIDS, fazendo com que desta forma, assim que a pessoa sentasse, acabasse por contrair o vírus da AIDS. 7. Menino Chorão. O oitavo lugar entre as lendas urbanas mais populares seria do quadro do Menino Chorão, ao qual o artista deste quadro teria feito um pacto com o diabo. A criança que teria posado para retratar o quadro teria sido assassinada em um ritual satânico. Foram feitos várias pinturas, e quem comprasse um dos quadros, supostamente seria queimado em um misterioso incêndio nas casas em que estivesse. O boato ganhou força quando viram que ao virar o quadro de lado, é visto o diabo em uma forma estranha engolindo o menino. 8. Brincadeira do copo. A nona história seria a da famosa brincadeira do copo, sendo que de acordo com o que era dito, era possível invocar espíritos com o copo, sendo que esta brincadeira era bastante feita por adolescentes. 9. Lenda do Opala Preto. E a 10ª e última que entrou em nossa seleção das lendas urbanas inventada, seria do Opala. Segundo a lenda, o Biratã Carlos de Jesus Chaves seria um dos bandidos mais conhecidos do Rio de Janeiro na década de 70. E em uma fuga, ele teria usado um Opala quando ele entrou em um túnel e bateu em um Fusca, e ninguém